Você está no lugar mais poderoso e tremendo da face da terra. Alguém pode dizer o lugar mais poderoso e tremendo da face da terra, na presença de um grande déspota, de um grande governo, quem sabe na presença lá do governador, como que é, John Biden, que agora está lá nos Estados Unidos, que é uma das grandes potências. Alguém poderia dizer, olha, o melhor lugar que eu poderia estar, o lugar mais poderoso era na presença de um grande juiz, de uma grande pessoa de nome, de renome. Mas, irmão, o lugar mais poderoso que você pode estar é na igreja. Porque é aqui que o trono desce. É aqui que Deus, eu não sei se é segundos, milésimos de segundos, eu não sei porque é mistério. Glória a Deus, agora sim. Então imagina isso, irmão. Deus está lá sentado no alto sublime trono, rodeado de anjos, que ficam lá santo, 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 santo. E por questão ali, quem sabe de milésimo de segundo, não sei, é Deus, pertence a Ele, não cabe a mim entender. Mas Ele olha para a igreja aqui, Ele olha para a igreja lá da esquina, Ele olha para a igreja de qualquer lugar, irmão, da face da terra, onde tem um crente clamando, onde tem um coração contrito e quebrantado, e Ele desce. Você sabe por que Ele desceu aqui hoje? Porque Ele achou corações. Porque Ele achou uma terra fértil, Ele achou terreno bom para plantar a sua palavra. Coisa boa é quando o terreno do nosso coração, a terra do nosso coração está fértil. O pastor Zé Luiz já pregou aqui, né? Você saiu de casa, quem sabe, metralhado, né? Parece que o diabo às vezes pega uma metralhadora e faz assim, ó. E aí você recebe aquele ataque, você fala, hoje eu não vou aguentar essa luta não, Jesus. Mas quando o diabo te metralha, irmão, entenda uma coisa, todo tiro que ele der, espiritualmente falando, para te derrubar, Deus, Ele entra na frente. E Ele diz, aqui não, já falou aqui, né? Aqui não. Por quê? Porque nós temos a marca da promessa. A Bíblia diz que tem um livro lá em cima, irmão. E um dia esse livro vai ser aberto. Aleluia. E no dia que esse livro for aberto, vai estar o teu nome e o meu nome escrito lá. Aleluia. É por isso que o diabo tem tanto ódio, tanta raiva, e é por isso que nós somos diferentes. De bilhões de seres humanos que existem na terra, irmão, tirando os crentes, tirando nós que somos crentes, nós somos diferentes. Não é pela roupa, pelo cabelo, pelo jeito de andar, não. A gente é diferente porque a gente não é dessa terra. Nós estamos aqui apenas peregrinando. Porque o maior desejo do cristão, quando a gente não era crente, a gente queria ficar rico, comprar casa, carro, ir para a praia, fazer tanta coisa, né, irmão? Ganhar dinheiro, viajar o mundo. Mas quando a gente conhece a palavra, a gente entende. A gente pode ter todas essas coisas que eu falei, mas o principal, o primordial, é morar lá. Quem ainda tem desejo de morar lá? Aleluia. Abra sua Bíblia comigo, irmãos. Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 16. Somente um versículo, depois os irmãos podem tomar o vosso assento. Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo de número 16 e o versículo 24. Eu queria falar nessa noite sobre 3 níveis de renúncia. 3 níveis de renúncia, não basta apenas ter renúncia. Eu vou falar aqui de 3 níveis que eu e você precisa adquirir na nossa vida. Se não tem, vai sair daqui hoje tendo. Se já tem, vai dar mais glória a Deus e vai continuar tendo. E o nome do papai será glorificado. Mateus capítulo de número 16, versículo 24. Quem achou, dá um glória aí. Diz assim o texto, irmãos. Então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, ou negue-se a si mesmo, em outras versões, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Eu vou ler mais uma vez. Então
Disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Os irmãos podem se assentar, amém? Glória a Deus. Pode aplaudir Jesus. Irmãos, eu confesso que se o culto terminasse agora, eu sairia daqui já com a minha posse de vitória. Eu fui impactado por o que Deus fez aqui nessa noite. Hoje eu não tenho pregado tanto fora, mas teve um tempo que eu era igual o pastor Zé Luiz. Eu era um pastor, mas era itinerante também. E a gente passava por várias igrejas e via igrejas frias, igrejas às vezes calculistas, igreja que às vezes, irmão, você olhava e falava: eu não estou no culto não. Não é possível. Jesus descendo na casa e às vezes o povo longe, distante. E às vezes até eu me perguntava: Jesus, o que é que está acontecendo? Mas eu entendi, irmãos, entendi e aprendi isso e levo isso por onde passo. Uma coisa que atrai Deus, irmão, é coração contrito e quebrantado. Você pode estar até em pecado. Quantas vezes eu já pequei e você já pecou, mas quando a gente confessa e deixa, a Bíblia diz que alcançamos misericórdia, então Ele vem. E nessa noite Ele veio, Ele já abraçou, Ele já beijou, Ele já pegou na mão, Ele já te acarinhou. Eu vi Deus aqui hoje pegar pessoas e meio que botar no colo assim, ó, igual um bebê, e dizer: calma, tenha calma. Não é gostoso quando a gente não tem muita lembrança, né? Mas quando a gente pega nossos filhos, a gente fica lembrando de quando a nossa mãe, nosso pai, nossos avós pegavam a gente no colo e acarinhava. E nessa noite eu vi Deus fazer isso aqui na vida de pessoas, e eu louvo a Deus por isso. Irmãos, esse texto que nós lemos é bem conhecido. Jesus, ele está diante dos seus discípulos e ele diz: olha, então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. E eu estava lendo, estava meditando nessa manhã, e Deus me deu algumas coisas, eu queria compartilhar com vocês, sem perder muito tempo. O texto base é esse, Mateus capítulo 16, 24. E eu queria falar nessa noite sobre renúncia. O que é renúncia? Eu vou explicar aqui de um jeito que você entenda, mas eu já quero dizer nessa noite que hoje você praticou renúncia. Eu pratiquei renúncia. Você trabalhou o dia inteiro, passou, quem sabe, um dia dificultoso, quem sabe veio de busão, veio de Uber, quem sabe veio a pé, mas você renunciou tudo lá na tua casa e veio. Então hoje você praticou renúncia. Renúncia é isso. Louvado seja o nome do Senhor. Então veja só, irmãos, a Bíblia nos diz aqui que Jesus, ele chama os discípulos e ele diz: olha, aquele que quer vir após mim, aquele que quer vir junto comigo, precisa renunciar a si mesmo, precisa tomar a cruz sobre si. Ele não diz somente tome a cruz, ele diz tomar a cruz sobre si e me seguir. E veja que interessante, irmãos, louvado seja o nome do Senhor. Eu baguncei todos os papéis aqui, Jesus. Mas veja só que interessante, a palavra renúncia é um termo que caracteriza o ato ou efeito de negar ou de rejeitar algo, ou de uma atitude. Normalmente, esta ação está relacionada ao fato de renunciar a alguma coisa. Quando alguém fala assim: olha, eu renunciei tal coisa, você está deixando de fazer algo. E nós entendemos que a Bíblia é um livro de renúncias. Nós entendemos que o Evangelho é um evangelho de renúncias. Estamos vivendo uma época tenebrosa. Paulo diz que nos últimos dias o amor de muitos ia esfriar. Muitos iriam apostatar da fé. O que é apostatar da fé, pastor? Apostatar da fé é alguém que conheceu Cristo, é alguém que conheceu as vertentes bíblicas e um dia, por algum motivo, por alguma situação, algum prato de Satanás, deixou a presença de Deus, se afastou de Deus. Ainda hoje eu falava de uma grande pregadora, não vou citar o nome dela aqui, mas eu me lembro em 1998, 99, quando eu vi aquela mulher pregando nos Gideões Missionários, uma mulher muito usada por Deus, um instrumento do Senhor, e eu ainda moço ali, eu vi as mensagens dela em fita cassete, eu falava: Deus, um dia quero pregar igual essa mulher. E hoje, olhando para a atualidade, irmãos, ela está numa igreja de lésbica, pregando sobre lesbianismo e dizendo que a Bíblia aceita e não condena, e que Jesus ama do jeito que está. Mas a minha Bíblia não fala nada disso. A minha Bíblia diz que Deus ama o pecador, mas não habita no pecado. As pessoas estão querendo moldar a Deus e fazer Deus da sua maneira, da sua forma, do jeito que ela pensa, do jeito que ela acha que Deus tem que fazer na vida dela. Tem gente que entra dentro do culto, bate no peito, bate na parede, bate na cabeça e diz: se Deus falar comigo hoje, me desvio, eu paro, eu vou embora da igreja,
não piso mais o pé aqui dentro. Mas Deus está dizendo para nós nessa noite: eu sou um Deus de renúncia, e você precisa renunciar à sua vontade. Para herdar o reino de Deus, tem que ter renúncia. Aleluia! Então veja, irmão, renúncia é um termo que caracteriza ou o ato ou o efeito de negar ou rejeitar algo. E todos os dias na vida do crente nós temos que renunciar. Tem ou não tem, irmão? Todo dia, enquanto você está lá dormindo, enquanto você está lá tendo o sono do justo, que a Bíblia diz que o crente tem que dormir. Se tiver alguém aqui que não está dormindo, nós vamos orar e você vai dormir hoje, porque a Bíblia diz que Deus dá o sono do justo, Ele tira todo enfado, toda preocupação, todo cansaço. A Bíblia diz: lançai sobre Ele toda ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Então nessa noite entrou alguém aqui, ó, eu não estou dormindo, hoje você vai dormir. Pastor, é porque você está falando? Não, é porque a palavra diz isso. E eu creio na palavra. Então veja só, irmãos. Renúncia fala de você deixar algo. E falando de nós crentes, nós temos que renunciar todo dia em muitas coisas. Para a gente estar aqui nessa noite, né, Roberto? A gente renunciou o cansaço. Quem sabe alguém está aí cultuando, mas a barriga está roncando. Quantas vezes a gente vem para o culto, não dá tempo de comer nem um pãozinho, né, irmão? Não dá tempo de tomar nem um pretinho. A gente chega aqui às vezes, ó Jesus, o negócio está gostoso, é glória, aleluia. Eu estou voando, mas a barriga está doendo. Aí a Ivone põe ali os lanches, ali as mini pizzas, ali o cheiro começa a subir. Aí você não sabe se você dá glória ou pensa no alimento. Ô, irmão, tem hora que é uma prova, né? Principalmente quem fica lá na porta. Mas, irmão, você deixou a fome, você deixou tudo e veio renunciar. E quando você renuncia por amor a Jesus, Ele desce, Ele vem. Aleluia. Pode aplaudir Jesus. Glória a Deus. Agora vamos lá, irmão, vamos para o texto. A Bíblia diz assim, aleluia. O texto diz assim: então disse aos seus discípulos: se alguém quiser, olha o que ele está falando, se alguém quiser. Quando eu falo assim: Jéssica, você tem que pôr essa toalhinha vermelha aqui, eu quero essa toalhinha vermelha. Eu estou exigindo que a Jéssica faça o que eu quero. Mas ele disse assim: olha, se alguém quiser, isso fala o quê? Livre-arbítrio. Livre-arbítrio. Ele não está implorando. Ele não está implorando. Irmão, Jesus não precisa implorar para ninguém ser salvo. É salvo quem aceita a palavra. É salvo quem quer. É para todos. Mas essa palavra não é qualquer porcaria, irmão. Essa palavra é poderosa, é viva, é eficaz. Então veja só, ele está dizendo assim, ó. Então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quiser, fala-nos de livre-arbítrio. Vinha após mim, fala de escolha. Quando a gente fala de livre-arbítrio, a gente está falando de escolhas. Como eu já falei, você fez uma escolha hoje. Eu normalmente eu acordo de manhã, aí às vezes eu acordo e eu falo: Jesus, obrigado pelo ar que eu estou respirando. Vou lá escovar o dente, lavar o rosto. Aí a mulher acorda, a filha acorda, aí já começa aquela correria para ir trabalhar. E eu falo: hoje é sexta, hoje eu vou para o culto. Eu já fico pensando no culto à noite. Quem será que vai pregar? O que Deus vai fazer hoje? O que vai acontecer? Será que eu vou ver os crentes voando? Será que Deus vai me pegar? Será que Deus vai dar uma cajadada em mim hoje? Ô, irmão, isso é gostoso. Sabe o que é isso, irmão? É renúncia. É livre-arbítrio. E o primeiro nível de renúncia, irmão, aqui, entenda bem, nós temos livre-arbítrio. Tem crente que deixa de vir para a igreja por qualquer coisa. E parece que eu estou batendo nessa tecla faz tempo. Outro dia eu preguei aqui, eu falei: não desista do culto. Por quê? Porque um dia lá atrás, irmãos, o pastor que está aqui pregando hoje desistiu do culto. Eu comecei a ficar vaidoso na época. E eu comecei a dar lugar para a vaidade, comecei a dar lugar para a minha carne. Comecei a deixar de orar. Comecei a deixar de subir para o monte. Comecei a tirar a visão das coisas de Deus na minha vida. Comecei a olhar para as coisas desse mundo. Comecei a cochear em dois pensamentos. Deixei de orar, deixei de buscar. Comecei a entrar na igreja, comecei já não sentir aquilo que eu sentia. O primeiro amor se esfriou. E aí o que aconteceu?
Pastor Fernando caiu, se desviou. E apareceu milhares de pessoas e elas não vieram me ajudar, elas vieram me apontar e dizer para mim assim: olha, não tem mais jeito, caiu, nunca mais se levanta, nunca mais vai acontecer nada na vida dele. Eu lembro que um dia eu encontrei uma amiga e ela disse: pastor, eu estava no culto lá na sede da onde eu congregava e ela falou: a conversa lá é que o senhor voltou a usar droga. Eu falei: olha, eu voltei para o mundo, eu voltei a sair na balada, eu voltei a sair na noite, eu voltei a fazer muita coisa, mas droga nunca mais pus na minha boca, porque eu ainda tenho um pouquinho de princípio, eu sei o que Jesus fez na minha vida. Mas aquilo veio como uma flecha, irmão. E aí eu peguei raiva de crente, eu peguei ódio de crente, irmão. Eu falei: nunca mais eu quero ser amigo de crente, nunca mais eu quero ser obreiro, nunca mais quero pastor. Deus me livre. Eu falei: eu não quero mais saber de igreja. Para os irmãos terem uma ideia, eu acho que eu já contei isso aqui, eu cheguei a rasgar uma Bíblia. Eu rasguei a palavra de Deus, irmão. Você já pensou se Deus lá do trono falasse: rasgou minha palavra, eu vou lhe matar. Perdeu a salvação. Risca o nome dele aí do livro, anjo. Davi disse assim: é melhor cair na mão de Deus do que na mão do homem. A mão do homem não tem misericórdia, mas a mão do papai do céu que está aqui nessa noite. Alguém pode olhar para você e assinar o decreto e dizer: acabou, destruiu, não tem mais jeito. Mas Deus nessa noite está dizendo: tem jeito sim, tem jeito sim, tem jeito sim. Você renunciou e Deus está dizendo para você: tem jeito. 7 anos para me levantar, irmãos. 7 anos para mim me levantar. Todo um processo. Eu não vou entrar em detalhe porque eu não vim aqui testemunhar. Mas foi 7 anos para mim me colocar de pé. E hoje, quando eu estava ali, eu comecei a chorar, porque eu falei: Deus, outra hora eu estava lá no mundo, uma hora dessa eu estava me preparando para ir para a balada, para sair na noite. E eu nunca na minha vida achei que Jesus ia me resgatar. Mas eu entendi uma coisa, irmãos. Deus, ele não lança fora ninguém. E o segredo para voltar e se colocar de pé é aquilo que eu falei no início: coração quebrantado, livre-arbítrio e renúncia. Eu tive que praticar o primeiro nível de renúncia. Um dia o pecado me chamava: vem. O pecado me prendia: vem. Mas o Espírito Santo dizia: vem para cá, que aqui é melhor. Vem do meu lado que aqui você vai vencer. Vem comigo que você vai passar de ano. Eu tive o livre-arbítrio. Eu podia ter dito: eu ir para a igreja de novo ou nada. Vou ficar no mundo, no pecado que é mais gostoso. Mas eu falei: chega de sofrer. Chega do diabo pisar em mim. Chega de gemer. Eu vou voltar para a casa do meu pai. Porque lá tem abundância de pão. E ele vai fazer alguma coisa. Aí... teve crente que renunciou ao sono. Irmão, estou pregando nada do que eu marquei aqui. Está descendo tudo do céu. Teve crente que renunciou ao sono. E estava lá, quem sabe, na madrugada. Senhor Jesus, eu lembro daquele pastor Fernando. Ele caiu, mas onde ele estiver, levanta ele. Quem sabe alguém que me conhecia: Senhor Jesus, disse que ele era um pregador, mas eu não vi ele pregar, ele está parado. Levanta ele. Oh, Senhor Jesus, eu quero ver ele. Eu lembro um dia que a minha esposa falou para mim: eu queria um dia ter o prazer de ver você pregar. Porque eu voltei para Jesus e eu disse: Jesus, não quero fazer nada. Eu quero chegar na igreja, dar glória a Deus, aleluia, sentar lá na minha cadeira, tomara que ninguém me veja, eu não quero fazer nada. Só dar glória a Deus, aleluia, e quero entrar no céu. E aí, irmão, ele pega. Chega uma hora que Jesus fala: mas espera aí, isso é o que você quer, mas o que eu quero eu já tinha determinado lá atrás. O que você quer não é o mesmo que eu quero. O teu caminho não é o meu caminho. Os teus pensamentos não são os meus pensamentos. O meu pensamento é mais elevado. Aleluia. Deus está dizendo para alguém aqui nessa noite: renuncia, renuncia. Tenha o livre-arbítrio e escolha o melhor, que Ele vai cumprir aquilo que Ele tem na tua vida. Aleluia. Vou tirar os papéis, nem adianta papel. Está tudo aqui, mas Deus está mudando tudo. Então, quando eu tenho livre-arbítrio, irmão, as coisas acontecem. Veja só, eu vou falar do culto. Você veio para o culto.
Eu não sei como é que está teu coração, porque eu não sou Deus, só se Ele revelar. Mas eu tenho certeza que se eu perguntar aqui agora, se o culto acabasse aqui agora, se eu perguntar aqui agora, quem aqui está feliz, está diferente, está indo embora diferente? Levanta a mão, levanta. Sabe por quê? Sabe por quê, irmão? Porque o Espírito Santo é impactante. Ó, irmão, eu vou falar, tem adulto aqui, eu vou falar. O Espírito Santo, tem criança, mas eu vou falar mesmo assim, Deus está mandando. O Espírito Santo é melhor do que momento de sexo. Momentos de prazer ali momentâneo. Espírito Santo é melhor do que cocaína, maconha, LSD, balada, beijar na boca, carnaval, baile funk, droga. Oh, aleluia, Espírito Santo, irmão, é melhor que lá no Catimbozeira, acender vela. Eu falo porque eu estava ali hoje, Jesus me fez lembrar. Teve um dia que eu não tinha paz. Eu namorava com a moça e ela terminou comigo, eu não tinha paz. E eu fiquei encapetado. E o diabo vinha no meu ouvido e dizia assim: tira a vida, você perdeu sua namorada, tira a sua vida. Eu tinha para 16, tinha acho que 16 anos mais ou menos. Era uma moça muito bonita, minha esposa é mais hoje, glória a Deus. Mas olha só, irmão, olha só, o diabo querendo tirar minha vida. E parece que ele já sabia que Deus ia me resgatar, e ele tentando tirar minha vida. Aí um cunhado meu, um ex-cunhado meu que era marido da minha irmã, ele disse assim para mim: Fernando, lá no Munhoz Júnior, que eu morava aqui em Osasco, perto da Helena Maria, tem uma benzedeira boa, vamos lá que o negócio vai acontecer alguma coisa. E eu fui, porque eu estava em desespero. A pessoa quando está em desespero, irmão, ela faz burrada. Quando ela está em desespero, é como se ela estivesse andando na escuridão. Quando ela está em desespero e não tem Cristo, não tem a palavra, não tem a Bíblia que diz que lâmpada para os meus pés é tua palavra e luz para o meu caminho, ela anda, cai no buraco, se rala, se machuca, mas glória a Deus que tem a palavra. E eu comecei a ir lá, irmão. Fui 1, 2, 3 vezes, acende vela. Teve uma vez que eu fui, eu apanhei de espada de São Jorge. Era uma senhora de idade. Irmão. Mas o demônio pegava ela ficava, dava 2 do Emerson. E o diabo batia na gente, uma vez ela deu uns bicos em mim. E teve um dia, irmãos, que eu fui lá armado, com 38 na cintura. Eu e esse meu cunhado, porque eu queria pegar uma pessoa. Eu nunca contei isso. E a gente queria pegar essa pessoa e queria tirar a vida dela. E quando a gente chegou lá, o diabo tomou aquela mulher, manifestou a pombagira, e ela disse assim: olha, vocês estão com cospe e fogo aí, e eu sei o que vocês querem fazer, mas não faz porque a polícia vai prender, deixa que eu faço. Olha só. E ali ela pediu um monte de coisa, irmão. Pediu vela, pediu miolo de boi, um monte de tranqueirada. Mas entenda, teve um dia que eu estava indo lá, e eu fui sozinho, e eu subindo a rua ali, as ruas ali do Munhoz Júnior, uma voz bradou no meu ouvido, e eu não entendi que era aquela voz, mas hoje eu entendo. E a voz disse assim para mim: por que você vai lá? Você está indo lá, está gastando dinheiro, está fazendo tanta coisa e não está acontecendo nada. E isso não está te fazendo bem. Olha quanto dinheiro você já gastou. E essa voz falou comigo assim, eu falei: eu não vou mais. E aí eu lembro, irmãos, que na mesma semana minha mãe tinha se convertido há pouco tempo. Ela me ligou lá da cidade de Tiradentes e falou: Fernando, vem aqui para casa, eu quero te levar na igreja. E ela já estava orando por mim. Olha o poder da oração. Olha a renúncia quando você dobra o joelho e ora por alguém. Entende aí o mistério? Deus mandou deixar tudo aqui, irmão. Eu vou falar o que Ele está mandando. Aí minha mãe orando. E eu fui lá para casa da minha mãe. Falei: oi, mãe. Eu vim aqui e tal. Eu não sabia de nada. E ela já maquinando: vou levar ele para o culto. Vamos para o culto. Aí eu falei: mãe, eu não vou para a igreja não. E aí fiquei um fim de semana, vim embora, não fui. No outro fim de semana eu fui de novo. E eu lembro que eu estava chegando do trabalho, eu estava subindo e tinha uma irmã bonita. E eu vi a irmã e falei: nossa, que irmã bonita. Olha só, eu vou para a igreja, eu vou pegar essas irmãs. Demoniado. Só que eu não sabia que quem ia me pegar era Deus. A minha mãe orando, a minha mãe de joelho, clamando na madrugada. Aí minha mãe falou assim para mim: Fernando, eu vou te fazer uma pergunta. Você está indo em macumba? Eu falei: eu? Que isso? Quando a senhora era, eu não gostava. Lembra quando a senhora era? Porque minha mãe era pombagira. Eu falei: eu não gostava.
E ela, é porque Deus revelou para o pastor que você estava andando nesse lugar. Eu falei, Jesus. Eu falei, que negócio é esse que Deus revelou para o pastor? Quem é esse homem? Que negócio é esse? Como que ele sabe? Eu não contei para ninguém. E aí Deus foi trabalhando aqui no vaso. Quando chegou um domingo, eu falei, hoje eu vou para o culto. Vou lá ver as irmãs. Fui para o culto. Cheguei no culto, sentei na cadeira de plástico lá no fundo, né? Sempre quando senta alguém no fundo, é uns mistérios de Deus, né? Sentei lá no fundo e mamãe orando. Mamãe orando, pastor orando, povo orando, renunciando, clamando. Aí fizeram um apelo para aceitar Jesus. Eu falei, não vou não, vou cair lá. Não fui. Só quando acabou o culto, um obreiro desceu e veio me cumprimentar, meu pai na fé. Presbítero Lopes, na época. Hoje ele é pastor, está até acamado, está bem velhinho. E ele falou assim, Fernando, eu sei que você não veio na frente aceitar Jesus, mas eu sei que você quer. Aí eu falei, ó, eu quero, mas eu estava com vergonha de cair lá. Então vem aqui. Aí ele, ô, dona Elza, vem aqui. Aí minha mãe veio correndo, o que foi? Ele vai aceitar Jesus. Fechou um círculo de irmão, deu as mãos. Eles podiam ter ido embora para casa, jantar. Eles podiam ter ido embora para casa jantar. Quem sabe ele estava com fome. Eu não sei porque Deus está mandando eu falar assim. Mas quando falaram, ó, ele vai aceitar Jesus, houve renúncia. O livre-arbítrio, na escolha de fazer a vontade de Deus, falou mais alto. Deram as mãos, começaram a orar. Não fiquei endemoniado no dia, aceitei Jesus. No outro domingo, culto. Saía daqui de Osasco, culto. No outro domingo, culto de novo. No outro domingo, culto de novo. Quando eu vi, pegou um dia lá, teve um dia que eu dei trabalho, caí endemoniado, irmão. Legião de demônio. Chutei cadeira, dei trabalho. Mas tinha um vaso lá que tinha unção de expulsar demônio. Ele botou a mão na minha cabeça um dia lá e falou, a partir de hoje, vai sair, não vai voltar mais. E aí, irmão, sabe o que aconteceu? Jesus me pegou. Jesus me deu um banho de graça, me deu um banho de misericórdia. E hoje, mesmo depois eu caindo, Ele me colocou de pé de novo. E Ele está mandando dizer para essa igreja, renúncia ainda é o caminho que leva à vitória. Continua orando que Deus vai fazer. Continua levantando na madrugada que Deus vai mudar. Então veja só, irmãos. Quando ele diz assim, se alguém, e disse aos seus discípulos, se alguém quiser, fala de livre-arbítrio. Não deixe nunca o livre-arbítrio. Não deixe nunca o livre-arbítrio de escolher sempre a vontade soberana do Senhor que te chamou. Porque todo dia, irmão, a Bíblia diz que nós somos levados como ovelha para o matadouro. Mas em todas essas coisas, diz a Bíblia, somos mais que vencedor. Então não me interessa, irmão, se A e B não vai vir para o culto. Não me interessa, irmão, quem vai estar pregando. Não me interessa quem vai estar intercedendo. O que me interessa é que aqui é a casa de Deus. E quando eu entendo que aqui é a casa de Deus, irmão, eu posso entrar aqui, tá eu sozinho, mais pastor José Luiz, mais a Cássia lá na porta, Jesus vai vir do mesmo jeito, vai falar do mesmo jeito, porque Ele é Deus, só isso. Aleluia! Ó, irmão, eu já vim limpar a igreja aqui, fiquei meia hora chorando. Eu com a vassoura aqui, esfregando o chão, Jesus, escutando Marco Antônio, esfregando aqui, daqui a pouco, irmão, começou a dar uma tremedeira, um arrepio. Quando eu vi, eu caí de joelho aqui no altar, eu, Senhor, comecei a chorar, glorificar, adorar. Falei, daqui a pouco o bispo vai ver pela câmera, vai falar, opa, em vez dele estar limpando, ele está orando. Eu estou limpando e sentindo a glória de Deus. Aleluia! Então, irmão, primeiro nível de renúncia, vença o livre-arbítrio que Deus te deu. Faça o bem, abrace, ajude, estenda a mão, ore, tenha comunhão com seu irmão, tenha compaixão, ajude sua igreja, ajude seu pastor, ajude seu vizinho, ajude o teu marido, tua esposa, teu filho, aleluia. Todas as vezes que eu escolho fazer o bem, irmão, a Bíblia diz, aquilo que eu planto eu colho. O grandão está vendo tudo, e na hora certa ele te recompensará, diz a Bíblia. Aleluia. Então o primeiro nível de renúncia é o livre-arbítrio. Faça aquilo que Deus colocou na tua mão. Lembra que eu falei que eu queria ficar sentado e não fazer nada? Deus me apertou.
Apertou, foi gemendo, chorando. Teve uma hora que não deu mais para debater com ele. E aí ele falou, você tem 2 caminhos, ou tu vai. E eu olhei e falei, não dá para combater com ele não, é melhor eu ir. E quando eu fiz a escolha, irmão, quando eu renunciei à minha vontade, aquilo que eu achava que era bom, Jesus começou a trabalhar. Jesus começou a operar na minha vida, irmão. 2 anos que eu estou nessa igreja, e eu posso falar também, Marcão. 2 anos que Deus tem mudado minha vida. 20 anos de crente passei, mas em 2 anos, irmão, oh glória, o que eu tenho vivido com a minha família, com a minha esposa, na presença de Deus, é coisa linda. É muita coisa, irmão. Aplauda Jesus, aplauda. Em 20 anos, o que Deus não fez, está fazendo agora. Por quê? Porque eu escolhi o caminho da renúncia. Então veja só, irmão. Então disse aos seus discípulos, se alguém quiser, fala-nos de livre-arbítrio. Aí ele fala assim, renuncie-se a si mesmo. Fala-nos de renúncia pessoal. Quando ele fala assim, ó, se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo. Isso fala de renúncia pessoal. É aquele dia que você está em algum lugar e não tem ninguém crente lá. O teu pastor não está lá, a pastora não está lá, o irmão da igreja não está lá. Mas o pecado vem, o diabo vem com as suas propostas, com seus pratos. E você mesmo não estando do lado dos pastores, de algum irmão, da sua esposa, do marido, do filho. Mas você olha para cima e diz, eu sei que tu estás aí, Senhor. E em nome de Jesus eu renuncio esse pecado. Em nome de Jesus eu renuncio esse negócio. Em nome de Jesus eu renuncio todo o prato. Aleluia. E nós precisamos ter esse nível, irmão. Porque hoje tem muito crente dentro da igreja que é crente dentro da igreja. Mas lá fora não é crente, irmão. Lá fora não dá testemunho. Lá fora é mal pagador. Lá fora conta mentira. Lá fora inventa fofoca. Lá fora ele faz tanta coisa errada. Mas Deus olha do céu. E quando Ele olha para nós aqui nessa noite, Ele procura corações e vidas que diz assim, Senhor, mesmo estando no oculto, mesmo estando em particular, eu renuncio o pecado, eu renuncio o mundo, porque eu sou teu filho e eu sei que o Senhor tem o melhor para mim. Aleluia. Então o segundo nível de renúncia é quando eu estou lá, sozinho. Outro dia eu vi um pregador, irmão, e ele bateu tanto na igreja. Eu vi ele pregando no Facebook, ele bateu, e eu lembrei lá do passado, lá de trás. Porque lá atrás eu aprendi também que às vezes você tinha que bater na igreja, eu ia pregar muito, e às vezes você pregava ali, menino novo, sem muita maturidade, batia às vezes na igreja. Às vezes via um irmão lá chorando no culto ou alguma situação e não entendia, não tinha um nível espiritual para entender aquilo. E eu vejo que ainda hoje tem pessoas que são assim, irmão, que julgam o próximo, que julgam as pessoas, que condena, já dá veredito da pessoa. Eu não gosto daquele irmão, não gosto daquela irmã, o jeito que ele fala, o jeito que ela prega, o jeito que ela ora, o jeito que ela canta. Mas, irmão, entenda uma coisa, eu preciso renunciar nos momentos que eu estou sozinho. Nos momentos que eu estou em lugares que ninguém está me vendo, mas Jesus está vendo. Por quê? Porque todo dia, irmão, o diabo trama. O diabo quer derrubar pregador, pastor, cantor, missionário, missionária, você que está aí. Não é só quem está aqui no altar não, irmão. Porque se ele te derrubar, vai escandalizar. Se ele te derrubar para você se levantar, eu gastei 7 anos da minha vida para me levantar. E se não fosse as orações e a renúncia de alguém pela minha vida, nem aqui eu estava mais. Mas entenda uma coisa, como o bispo sempre fala, aleluia, aprenda com o erro dos outros. Eu errei lá atrás e falo para você nessa noite, renuncie o pecado, renuncie tudo que o mundo te oferece, para você não passar o que eu passei, porque muitos não conseguem se levantar mais. Não consegue, irmão. É fato. Quantos mendigos estão nas calçadas aí, você passa lá e ele canta hino da harpa, canta louvor, fala da palavra, e você fala, por que será que ele está ali? Porque ele passou por uma situação, e talvez nunca ele vai conseguir se levantar. O nosso desejo, nossa oração e vontade é que ele se levante também, porque ele é nosso irmão, porque ele é filho, mas talvez ele não se levante. Então entenda bem, irmão, nós precisamos renunciar a muitas coisas. Eu ia falar aqui sobre Paulo, sobre Moisés, mas entenda, o Zé Luiz falou aqui, eu já vou encerrar, Abraão,
Um dia ele teve que renunciar. O Senhor chegou para ele e disse: Abraão, Abraão, sai da tua terra, sai do meio da tua parentela e vai para uma terra que eu ainda vou te mostrar. Ele renunciou à casa dele, à família dele, o pai dele, as coisas que ele tinha lá. A Bíblia diz que ele pegou ali os bois, pegou ali os despojos e saiu para uma terra longínqua. Foi para Padã Arã, chegou em Padã Arã, ele olhou a terra boa, vou ficar por aqui. O pai dele morreu e Deus falou para ele: não é aqui, anda mais um pouco, vai embora. A Bíblia nos diz que depois, em determinado momento, Deus chega para ele de novo e diz assim: Abraão, eu quero uma coisa tua. O que é, Senhor? Teu único filho, teu filho Isaque, o filho da promessa. 3 dias de viagem, 3 dias em caminhada, levando o filho da promessa para imolar no monte do Senhor. Renúncia. E quando ele chegou lá, a Bíblia diz que de repente, quando ele levantou o cutelo para imolar o menino, a Bíblia diz que um anjo desce rasgando do céu: Abraão, Abraão, não faças tal, porque agora sei que temes a mim, porque agora eu sei que você renuncia tudo por mim, porque agora eu sei que você deixou tudo por mim. A Bíblia diz que quando Abraão olha entre os matagais, um cordeiro. Deus está dizendo para nós nessa noite: se você renunciar mais um pouco, Ele vai preparar o cordeiro. Ele vai enviar o cordeiro, já está preparado. Ele vai só dar ordem para o anjo trazer. Mas para que isso aconteça, continua renunciando, irmão. Eu podia falar aqui de Moisés, que a Bíblia nos diz que ele renunciou a ser chamado filho da filha de Faraó. Escolheu antes sofrer com o povo, perseguição, luta, mas ele fez uma escolha, teve uma renúncia. Ele estava num nível elevado, ele disse: olha, eu deixo tudo isso aqui, eu prefiro sofrer com o povo de Deus. Ele fez uma escolha. Olha o livre-arbítrio aí, irmão. E na nossa vida, todos os dias nós temos escolhas, e uma escolha que eu não desisto, não abro mão por nada, irmão. Não abro mão. Eu já abri lá atrás, hoje eu não abro mais mão dela. É estar aqui servindo a Deus. Não abro mão, irmão. É inegociável. Tem gente que arruma um emprego melhor, deixa a igreja. Tem gente que compra um carro, vai passear, esquece da igreja. Tem gente que ganha dinheiro, agora só quer passear e tirar férias. Tem gente, irmão, que qualquer coisa compra ele. Ele não consegue renunciar. Mas nessa noite, irmãos, eu não abro mão. Eu não abro mão de estar na presença de Deus. Sabe por quê? Cada dia que eu entro aqui é Ele que me fortalece. Cada dia que eu entro aqui é Ele que pega na minha mão e diz: anda mais um pouco, caminha mais um pouco, ora mais um pouco, geme mais um pouco, luta mais um pouco. Logo vai chegar o grande dia, aleluia, a trombeta vai tocar, e aquele que estiver ligado na videira verdadeira, aleluia, aquele que tiver com a lâmpada acesa, aleluia, aquele que tiver azeite na botija, vai ouvir, aleluia, vai subir e vai contemplar Ele nos ares. Essa ainda é a nossa esperança. Mas para isso acontecer, eu preciso renunciar. Então entenda, irmão. Abraão renunciou, Moisés renunciou, o apóstolo Paulo renunciou. A Bíblia diz que Paulo disse assim: já estou crucificado com Cristo, já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Paulo estava dizendo: olha, minha vida de nada vale. Minha vida não vale mais nada, porque eu já estou crucificado com Jesus. O Paulo de antes não vive mais, ele está morto, ele enterrou o Saulo, até o nome dele mudou. Ele disse: agora quem vive em mim é Cristo. E eu quero dizer uma coisa para você, irmão: quando você deixar Cristo viver em você, você vai ver as maravilhas de Deus. Porque o dia que eu tomei uma decisão aqui dentro, eu falei: Deus, chega de ficar sentado, eu quero fazer a obra. Eu quero voltar a pregar. Eu vi o Zé Luiz pregando, pastora Carla pregando, os irmãos pregando. Falei: Jesus, eu quero voltar para a obra, eu quero voltar a ganhar alma, eu quero voltar a trabalhar para o reino, eu quero voltar a orar, a jejuar, eu quero voltar para o monte, eu quero voltar a pisar no diabo, eu quero voltar a sentir a tua presença como nunca. Eu tomei uma decisão, eu renunciei a minha carne, a minha vontade, aquilo que eu achava que era bom, e disse: Deus, faz a tua. Eu quero também crucificar a minha vida.
Ó, irmão. É tanta bênção, né, filha? Eu não vou contar, não, porque já foi o tempo. É tanta bênção, irmão. É tanta bênção, irmão. Ô, Emerson, é tanta bênção, irmão. Eu fiquei 8 meses andando com o carro emprestado. Pra quem não sabe. Tem as irmãs aqui. Eu fiquei 8 meses, mano, andando com um carro emprestado de uma pessoa ímpia. O cara chegou e jogou a chave. Falou, tu não vai andar de Uber nem a pé. Toma a chave do carro. Usa até o final do ano. Aí vim pro culto aqui, Deus usou um vaso. Falou, o teu carro tá preparado. Eu, ô, glória! Cheguei na terça-feira, o dono do carro foi lá no meu trabalho. Vim pegar a chave do carro. Aí, ô, Jesus. Ficamos 20 e poucos dias a pé, né? 20 e poucos dias a pé. Aí eu na oração, levantei um dia 3 horas da manhã, renunciei à carne. Estava cansado. Passou dos 40, a gente fica cansado. E Jesus, vai orar, senão não vai dormir. Ou você ora, ou você não dorme. Aí eu levantei. Fui orar, dobrei o joelho, orei, deitei e dormi. Quando eu dormi, Deus me deu um sonho. Eu andando num carro, mas não vi que carro que era. Eu só lembro que tinha uma cor esverdeada. Acordei de manhã, falei, fia, tive um sonho, nós descendo na rua com um carro esverdeado. Passou quantos dias? Acho que 15. Mais, menos, nem lembro. 10 dias, irmão. Jesus deu o carro, está ali na porta. Aleluia! Renúncia ainda é o caminho da vitória, irmão. E se eu não tivesse levantado para orar? Irmão, é tanta bênção. Hoje eu estava trabalhando e venceu o aluguel de casa. E a mulher, meu Deus, o aluguel, tem que pagar o aluguel. Pagamos o carro, pagamos as contas, agora tem um aluguel de casa. Eu falei, calma. Fica aí, filha. Eu falei, fica aí no balcão que eu vou ali. Entrei lá atrás do lugar onde a gente almoça. Tem um espacinho lá, tem uma cadeira. E não é, irmão, isso não é para minha glória, não. É a glória dele. Eu falei, Jesus, tá cheio. Eu podia estar sentado ali, murmurando, igual eu fazia antes. Mas não vou fazer isso, eu vou renunciar. Eu dobrei o joelho e falei, Jesus, o aluguel tem que pagar, eu sou crente, eu sou pastor, me ajuda, eu sou teu filho. Irmão, acabei de orar, entrou cliente, tem serviço até segunda-feira. Amanhã tem consagração. Eu estava lá hoje, e entrou um monte de serviço, falei, Jesus, e agora? Amanhã tem consagração, Jesus, cocei a cabeça. Falei, agora eu falei que é para consagração, tem serviço, eu podia adiantar. Falei, o que eu vou fazer? Jesus falou, me honra. Você falou que é para a igreja, vai para a igreja. Aleluia. Pode entrar R$1.000 de serviço amanhã, a loja está fechada, mas segunda-feira ele manda. Manda até mais. Sabe por quê, irmão? Porque quando a gente renuncia para ele, as coisas acontecem. Outro dia, irmão, Jesus me pegou lá atrás e falou assim, ei, se ama mais tua mulher, olha que Deus, é sério isso aqui, irmão. Se ama mais tua mulher e tuas filhas, eu tenho 2 filhas, a Alice e a Giovana, de 14 anos. Se ama mais a tua mulher e tuas filhas ou a mim? Pegou lá atrás, lá onde o William está. Eu falei, Jesus, porque estavam acontecendo coisas e eu estava colocando elas, né? Aí Jesus me pegou e falou, quem você ama mais? Eu falei, Jesus, o Senhor. O Senhor. Tipo Pedro, né? Tu sabes. Mas veja, é sério, irmão. Estou falando aqui, mas é sério, Deus falou para mim. Você ama mais quem? A tua esposa e tuas filhas ou a mim? Porque eu estava passando umas situações. E aí nas situações eu falei, eu quero ficar meio encostadinho, Jesus. Tomara que eu quero ficar meio de canto. Aí Deus falou, você ama mais elas ou a mim? E eu tive que responder, falei, tu sabes, eu amo o Senhor. E ele falou, então vai fazer minha obra. Cuida das minhas coisas, que eu cuido das suas coisas. Honra a minha casa, honra a minha palavra, honra a mim como teu Senhor, que eu vou te honrar na terra, filho. Ô, irmão, a receita do bolo hoje é essa. Renuncia o pecado, renuncia a tua vontade. Aleluia. Deus está dando a receita aqui nessa noite. Se você renunciar, Ele vai te abençoar. Ó, irmão, eu aprendi que quando eu renuncio, irmão, é um negócio sobrenatural. Eu tenho vivido coisas sobrenaturais na minha vida, irmão. Quinta-feira passada, pastor Zé Luiz, pastor Fernando, vamos pregar comigo, eu vou pregar, vamos comigo. E um dia eu peguei ele lá na porta faz tempo, falei, pastor Zé Luiz, quando você sair para pregar, me leva. Ele, você é doido, o bicho vai puxar minha orelha. Eu falei, então tá bom. Aí quinta-feira passada, ele, vamos pregar, eu ia para o jiu-jitsu treinar. Estava lá já todo, né? Catiana arruma meu kimono. Né? Eu ia pegar minha faixa preta amanhã, né? Era para mim pegar minha faixa preta amanhã.
Mas há muito tempo atrás eu vim para um culto aqui, eu vim de kimono, todo suado. A pastora tinha ficado na porta, entrou um bêbado, não tinha ninguém na porta na época, o William não estava aqui. E eu parei o carro lá todo suado de kimono. O bispo foi lá fora, paz do Senhor, irmão, que vergonha. Quando cheguei em casa, a mulher falou, entrou um bêbado hoje na igreja, lá a pastora teve que ficar na porta, uma guerra. Aí o Espírito Santo falou, meu filho, tudo tem um tempo, deixa esse negócio um pouquinho de jiu-jitsu aí, vai para minha casa. E eu comecei a brigar com Jeová, falei, não vou, porque eu quero pegar minha faixa preta em dezembro, é amanhã. E aí a mulher, filho, obedece a Deus, eu não, vou fazer jiu-jitsu, eu quero treinar, vou pegar minha faixa preta. E aí, irmão, quando você vai debater com Deus, irmão, você sempre vai perder. Aprende isso. Toda vez que você querer não fazer a vontade dele, você sempre vai perder. Não tem como vencer ele. E eu relutei, falei, não vou. Teve um dia que o próprio Papai do Céu, ela falando, e eu falei, deixa ela falar. O próprio Deus desceu e falou, vai para minha casa, fica na porta, ajuda o teu pastor, fica na igreja. Ô irmão, amanhã eu vou lá, depois da consagração. E eu não vou pegar minha faixa preta, porque eu abandonei os treinos. Mas eu entendi, irmão, que quando eu renuncio à minha vontade, o meu querer, o meu desejo, para fazer a vontade do papai, a bênção vem, a vitória vem, a glória vem, ele opera, ele cura, ele abençoa, ele dá vitória, então vale a pena. Então, irmão, eu não preguei nada do que eu escrevi, Jesus, tinha 3 páginas. O caminho da vitória para nós aqui nessa noite é esse, renúncia. Renuncia. Pastor, já estou renunciando. Renuncia mais um pouquinho. Acorda de madrugada, quando ele te sacudir lá na cama, vai orar. Irmão. Esses dias ele pediu para mim lá na porta, para honra e glória de Deus. Eu falei para minha esposa, Catiana, Deus me pediu uma coisa. Ela, o quê? Para mim ir para o mato 3 dias. E é para mim sozinho, não é para falar para ninguém. Ela, você é doido? Eu falei, eu vou subir sexta, sábado, domingo, vou ficar no mato. Vou fazer uma cabana. Aí foi passando uns dias, semana, o Senhor falou, fala para o bispo. Falei para o bispo gostou, falou, o negócio é bom. Aí falou para o Hermes, aí falou para o Zé Luiz, aí falou para o William, falou para o Evandro, aleluia, quem foi recebeu, quem não foi, não deu para ir, na próxima vai. Eu só sei de uma coisa, eu estou colhendo fruto das orações lá, pela igreja, pela nossa casa, pela nossa vida, e eu posso vos dizer, renuncia que Deus vai te dar vitória, irmão, vai. Irmão, o que passar daqui é de mim. Eu ia pregar outra coisa sobre isso, mas Deus tirou tudo. E eu quero que você se coloque de pé. Eu vou orar rapidinho, não precisa nem vir aqui na frente. Eu só quero que você coloque a mão no coração. E eu quero fazer um desafio aqui, irmão. Estou crente hoje. Eu desafio você. Não é para briga não, viu? Mas põe a mão no teu coração. E você sabe o que você precisa renunciar na sua vida. Você sabe o que você precisa melhorar. Porque tem momentos da nossa vida que a gente quer fazer as coisas de Deus com desleixo. Eu já fiz, irmão. Eu já vim limpar a igreja aqui com desleixo. Eu lembro o dia que eu entrei aqui, eu briguei com a minha esposa. Eu falei, eu não aguento mais esse negócio de limpar a igreja. Eu não quero limpar a igreja. Por que eu tenho que limpar a igreja? Não era porque eu sou pastor, mas eu falei, eu não quero. Foi você que escolheu. E ela ficou muito magoada com isso. E aí ela orou. Ela foi para a renúncia. Papai, pega ele. Pega ele, papai. Aí, irmão, pergunta para mim se eu quero deixar de limpar a igreja hoje. Se o bispo me tirar, irmão, eu acho que eu fico brabo. Sabe por quê, irmão? Eu não sei se você tem fé nisso, mas toda vez que eu venho limpar a igreja, eu oro por cada cadeira. Eu apresento o altar, eu apresento o Marcos, às vezes eu faço uns bilhetinhos aqui. Deus manda, eu faço, eu deixo aqui. Marcão, Deus abençoe tua vida, te use. Outro dia eu deixei para o Ian, não sei se eu já deixei para a Roberta, já deixei um dia aqui no altar para a pastora. E eu oro por cada um, eu lembro de cada um, irmão. Eu lembro de cada um, eu falo, Jesus fulano que senta aqui, o Evandro gosta de ficar aqui, o William gosta de ficar aqui na frente, a Roberta, eu vou orando. E tem dia que Jesus pega eu e a mulher aqui, irmão, e é uma bênção, irmão. A gente fica aqui conversando, comunhão, né irmã? A irmã Mônica, ó, a última vez que nós limpamos aqui o Roger, foi uma benção, né? Não queria nem ir embora, o bispo, não, vamos ficar mais um pouquinho, tá tão bom.
Quase que nós fez uma tenda aqui para morar aqui dentro, né? Mas entenda só, irmão. Eu tive que passar pelo processo da renúncia. Eu tive que deixar a minha vontade para fazer a vontade dele. Mas hoje eu faço com zelo. Hoje quando eu limpo aqui, eu limpo com prazer, irmão. E eu sinto até assim um constrangimento, porque eu entrei aqui muitas vezes, eu falei, eu não quero limpar a igreja, eu não quero limpar banheiro. E hoje eu limpo com prazer e eu falo, Deus, quem era eu? Desviado. Podia ser um mendigo hoje, o Senhor me deu uma família, o Senhor me deu outra filha, me deu uma igreja para congregar, me deu irmãos, me deu amigos, e hoje eu limpo a tua casa, hoje eu prego tua palavra, hoje eu ajudo quem eu posso. Por quê, irmão? Porque um dia lá atrás eu escolhi o caminho da renúncia. Então eu quero que você ponha a mão no seu coração, fale com Deus aí do seu jeito. Eu estou sentindo o Espírito Santo aqui. Diga para Jesus, Senhor, até aqui eu poderia renunciar mais, mas eu não tenho conseguido renunciar tanto. Mas a partir de hoje, Deus, eu quero renunciar mais um pouco. As minhas vontades, as minhas paixões, os meus desejos. Para você e eu dizer como Paulo, já não vivo mais eu, mas Cristo é quem vive em mim. Naquele momento que você está sozinho e ninguém está te vendo, e o pecado vem, o diabo vem com os pratos, com os projetos, e muitos crentes estão caindo, estão se enganando, estão achando que Deus não vê, mas a Bíblia diz que Ele vê. Peça para Deus força para quando vir as tentações, você dizer, Satanás, eu renuncio a minha carne, a minha vontade, eu honro ao meu Deus. Ô irmão, quando você começar a renunciar mais um pouco, você vai ver os milagres de Deus na tua vida. Você vai ver Deus escancarar as portas. Tem pregador que diz assim, eu não corro atrás de bênção, a bênção corre atrás de mim. Eu posso dizer nessa noite que a bênção tem corrido atrás de mim. Põe a mão no seu coração e ore. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus. Senhor, começando por mim, Senhor, que a partir de hoje nós venhamos renunciar mais um pouco às nossas vontades. Que nós venhamos, Senhor, estar num nível espiritual tão tremendo, tão grande, tão fervoroso. Que a nossa vontade não prevaleça, mas que prevaleça a vontade de Cristo em nós. Senhor, assim como o apóstolo São Paulo, ele disse, já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Abraão ouviu a tua voz e saiu da terra e da parentela, e saiu, aleluia, não com o mapa, mas com a fé e a certeza de que o Deus que o chamou ia preparar tudo. Senhor, Moisés, aleluia, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, aleluia, escolhendo padecer com o povo de Deus, com o Israel de Deus, com o povo escolhido de Deus. Pai, nós escolhemos nessa noite a igreja, nós deixamos o pecado, nós deixamos o mundo, deixamos a escuridão das trevas, deixamos a lalabassúria, aleluia, todo engodo do mundo, para ser crente, para andar na tua presença. E nessa noite, há um povo aqui que renunciou para estar aqui adorando o teu nome. Senhor, eu não tenho nada para dar para eles, mas nessa noite, mediante a tua palavra, eu creio que vidas serão transformadas, que vidas serão abençoadas, que pessoas irão testemunhar nesse altar, que o Senhor é Deus que faz, que o Senhor é Deus que cumpre, que o Senhor é fiel para dar vitória para aquele que renuncia. Senhor, o caminho da renúncia leva à vitória, aleluia, a renúncia na nossa vida nos leva à vitória. E nessa noite eu te peço, abençoa a tua igreja, abençoa nossas vidas nessa noite, em nome do teu Filho amado Jesus, em nome de Jesus. Que Deus vos abençoe em nome de Jesus.